Era uma vez o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Olá, pessoal! Vamos chegando para a nossa live. Conhecendo e... Ixi, eu escrevi errado aqui, ó. Peraí. Desativar. Deixa eu colocar aqui. É desatando. Coloquei destacando aqui, gente. Criativo. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Pronto. Bastava um colo, um carinho, gente, peraí. remédio, era desde Olá, olá, olá. Todo mundo tá chegando. Hoje eu vou falar sobre conhecimento para a criatividade, desatando o potencial criativo. Tá fixado aqui, ó, o teminha de hoje, tá bom? Deixa eu desligar aqui rapidinho. Pronto. E aí, sejam bem-vindos. Mais uma live, minha primeira live sozinha de 2020, sejam bem-vindos. Ontem eu não consegui fazer a live, mas estamos aqui hoje. Eu fiz uma enquete com 4 temáticas. E aí a vencedora, na verdade foi um empate. Eu vou até fazer a próxima live sobre, vamos dizer, o tema que ficou empatado. Que foi sobre como fazer o enfrentamento de estresse financeiro, tá bom? E aí semana que vem eu falo sobre esse... Já que foi assim, literalmente empate. Aí agora, alguém foi lá e votou no dinheiro. Então quer dizer que a questão do enfrentamento financeiro ganharia. Mas vamos ficar nesse potencial criativo. Porque, gente, a criatividade, quando exercida, ela ajuda a gente em todas as áreas. Ajuda na área da afetividade, no seu trabalho, no seu envolvimento social, na sua cara de pau de fazer coisas novas, na sua coragem de empreender e fazer coisas diferentes. E aí vamos falar um pouquinho sobre 10 passos ou 10 conceitos aí que nós já temos na ciência que podem ajudar você a melhorar e ativar a tua criatividade. Por que eu estou falando da criatividade? Porque a gente está no início desse ano. E no início do ano, muitas pessoas fazem resoluções, querem coisas novas, coisas diferentes, impactos diferentes na vida, não é mesmo? E muitos desses impactos, dessas diferenças que nós queremos para a vida, nós podemos executar como? Através de atitudes criativas, ok? Você pode ser uma mãe mais criativa, uma avó mais criativa, uma empregada mais criativa, uma empreendedora mais criativa ou mais criativa e por aí vai, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o porquê, né? As razões que justificam muitas vezes a pessoa não exercitar o potencial criativo. Por quê? Porque a criatividade, todo mundo tem, nós somos criativos por essência, nós temos dentro de nós essa potencialidade criativa. Só que o que acontece? Algumas pessoas, elas têm o potencial criativo e colocam em prática aquilo que elas estão criando. E outras é que nem uma represa, retém. Então, o meu convite para você pensar é o seguinte, eu sou um rio que vai deixar a criatividade fluir, fluir, fluir e poder ajudar pessoas que estiverem ali na beirada, né, nessa, vamos dizer, nas margens desse rio, ou você é uma represa, que vou ficar lá reprimindo tudo, toda essa água e não vou deixar as coisas fluírem. Então você pode ser um desses dois tipos de pessoas e espero que você consiga assimilar direitinho como tem sido o seu potencial criativo e em qual lado você está. Você é um rio ou você é uma represa?
O que faz muitas vezes a pessoa ter um potencial criativo na represa, ou ser uma represa? Se eu não falar disso, não vale a pena falar dos tópicos que são passo a passo para você exercitar melhor a sua criatividade. Gente, uma das coisas que me deixa mais frustrada, que me deixa mais chateada é quando eu vejo alguém com potencial na frente e eu vejo que ela não usa o seu potencial, que ela esconde o seu potencial. E muitas pessoas, elas escondem, elas omitem o seu potencial. Por quê? Porque elas estão com profunda insegurança. Então, pessoas com uma crença de que eu tenho medo do que vão pensar de mim, eu não acho que eu sou tão boa assim, será que vão me julgar? Pensamentos como esse são pensamentos que estão te envolvendo dentro desse processo de represa, não permitindo com que você seja esse rio que flua. Então imagina que todas essas comportas estão cercando, são esses pensamentos limitantes, que não estão deixando com que as suas águas fluam de uma forma interessante. No caso aqui, a criatividade flua de uma forma interessante. E, literalmente, gente, eu sinto uma profunda tristeza quando eu me deparo com pessoas que poderiam crescer muito mais, poderiam se desenvolver muito mais na sua vida profissional, emocional, social, e muitas vezes elas não se permitem fazer isso por conta do medo. Então, às vezes tem uma ideia legal, tem uma sacada legal, tem uma forma de pensar o mundo de uma forma muito diferente, uma ideia super inovadora, por exemplo, para o trabalho, para a própria família, mas o medo do que vão pensar sobre ela fala muito mais alto do que a coragem de ir e enfrentar e mostrar o seu potencial criativo, tá bom? Então, falando isso, né, depois de falar isso, eu quero primeiro deixar essa grande indagação para você. Primeiro você precisa se conhecer. Eu não consigo ter nada, minha imaginação é péssima. Eu não consigo fazer as coisas diferentes. Eu preciso sempre de alguém que me ajude. Será? Ou será que você está com medo das coisas que passam pela sua mente, das ideias que passam sobre a sua mente e você tem medo de executar essas ideias? Então, pense direitinho se você está dentro de uma zona mais voltada para a represa ou se você está mais para o rio. Se for para a represa, a primeira coisa que você precisa de fazer, vencer esses pensamentos que estão impedindo você de se mostrar, de se apresentar para o mundo. E se você está no rio, você pode aperfeiçoar ainda mais essa questão da criatividade. E criatividade, ela vai exigir, muitas vezes, da gente, essa questão da ousadia, da coragem da exposição. Por isso que aqueles pensamentos precisam de ser rompidos. Então, imagina, você quer fazer você está com uma ideia nova para o seu trabalho, na sua empresa, você quer dar uma aula diferente. Se você é um professor, uma professora, que tem medo do que os alunos vão pensar de você, do que a direção vai pensar de você, sabe quando que você vai fazer uma aula diferente? Nunca. Por quê? Porque quem está represando ali a sua mente? Seus pensamentos limitantes. E você poderia, às vezes, dar um potencial muito maior, uma energia muito maior no teu trabalho, no caso aí eu estou dando exemplo de professores, do que se você estiver fazendo o mesmo, né? Mais do mesmo, como se diz. E isso também, eu que trabalho muito, gosto muito de trabalhar com cuidadores, diz também muito dos cuidadores, né? Como que ele pode ser criativo nesse processo de cuidado, como ele pode ser criativo ao convidar pessoas para estar junto com ele no processo de cuidado. Isso tudo, gente, tá a criatividade envolvida, é importantíssimo. Então vamos lá. Tópico 1, para você exercitar melhor e usufruir melhor desse potencial que já existe dentro de você. Então essa desculpa assim, nossa, mas minha colega é super criativa, eu não tenho tanta criatividade que nem ela. Será que não? Será que essa sua colega não é só um pouquinho mais cara de pau, um pouquinho mais corajosa? Então vamos trabalhar nesse exercício de potencial que já existe em nós.
Então, primeira coisa, se você quer elaborar e trabalhar mais com o processo criativo, é você conseguir fazer isso e fazer ideias ou gerar ideias criativas quando você caminha. Estudos, já temos algumas pesquisas que mostram que as pessoas, foi um estudo que aconteceu recente, em 2014, que quando as pessoas elas fazem algum tipo de atividade, elas estão caminhando, elas estão andando, elas conseguem gerar muito mais ideias, muito mais insights criativos do que quando elas estão paradas sentadas. Olha que interessante! E até mesmo nós sabemos que existe uma relação da melhoria da performance mental, cognitiva com a atividade física. Ou seja, aquelas pessoas que se exercitam mais, fazem atividade física, provavelmente terão as suas habilidades cognitivas melhores do que pessoas que não fazem isso, segundo alguns estudos. E isso envolve o potencial criativo também. Então, eles acreditam, muitos estudiosos, então acreditam que essa questão do andar, do caminhar, e aí de repente vir ideias, e aí lembrando, gente, não adianta só vir a ideia, tem que pegar a ideia, planejar e executar, né? Porque criatividade para ficar guardadinho para você não faz sentido, ok? Criatividade, você cria algo para o mundo, para o universo, para as pessoas e para você mesmo. Bom, então, fazer caminhadas, andar. Se você tá assim no momento que você precisa de fazer uma coisa nova, nossa, eu tenho que fazer uma coisa diferente, vai andar. Anda, porque faz toda a diferença. Eu tenho um potencial criativo também enorme no banho, gente. É impressionante como o banho, pra mim, é inspirador. Eu sempre tenho muitas ideias na hora que eu tô tomando banho. Bom, segundo, recompense a si mesmo. Então, todo momento que você perceber que você teve alguma ideia nova, já a própria criação, aquela sensação de que você teve uma ideia nova, legal. Nossa, se eu tratar os meus filhos, se eu fizer isso e isso com os meus filhos no fim de semana, eles vão amar. Isso já traz a tua alegria, isso já vai trazer satisfação para você. Então, vocês estão entendendo que o poder de criatividade dá para diversas áreas da nossa vida, para o seu trabalho, para a tua vida, para a convivência com filhos. Ah, uma comida diferente, né? Por exemplo, eu falar sobre a questão financeira. Então, numa crise financeira, aonde você tem algumas restrições agora no que você pode comprar para sua despensa, como você vai usar com potencial criativo nessa cozinha, nessa comida? Isso já traz o bem-estar. Só que também alguns estudos mostram que quando você se recompensa depois de criar algo e executar algo, faz com que você tenha mais força lá na frente para de novo desempenhar o potencial criativo. Você pode dar parabéns para você mesmo, você pode dar um pulinho, você pode fazer uma dancinha, você pode comprar uma coisa para você singela, mas se presenteie. E como que eles descobriram isso? Eles fizeram também um estudo com crianças, testando crianças no potencial criativo delas. E eles observaram que todas as crianças que foram muito incentivadas e que tiveram recompensas após uma grande criação, nas próximas atividades, elas desempenhavam com mais vigor e com mais, vamos dizer, materiais, com mais resultados no potencial criativo no próximo momento. Então, recompensa-se quando você criar alguma coisa nova. Conte para alguém, compartilhe aquilo que você teve de ideia. Ok? Então, esse foi o ponto 2. Eu estou me perdendo aqui nos pontos. Bom, terceiro ponto é você criar uma distância psicológica. O que é você criar uma distância psicológica? Se você está numa situação de crise, numa situação de problemas que você tem que resolver, você sai um pouquinho da cena como sendo aquele que é o protagonista, que tem que resolver alguma coisa, e você coloca-se numa distância emocional e psicológica daquilo. Ou seja, você passa a imaginar, por exemplo, que aquela situação que você precisa de uma resposta e criar coisas novas não é seu, é de uma outra pessoa. Então, se você está, por exemplo, no seu trabalho e você tem que resolver de uma forma criativa, de uma forma inovadora, algum projeto que colocaram na sua mão. Imagine que esse projeto não é seu, que essa empresa não é a sua e que você está ajudando um colega, um amigo, uma pessoa a resolver essa situação.
E aí você se desloca um pouquinho e fica distante do egocentrismo, daquela situação tua. E você imagina como você pode dar dicas para esta pessoa de uma forma inovadora e de uma forma criativa. Essa também é uma ótima estratégia para você exercitar a sua criatividade. E, gente, toda hora eu tô falando aqui, ó, exercitar, treinar, por quê? Assim como a atividade muscular, que você vai treinando seus músculos para fortalecer, a criatividade também vai ser da mesma forma. Você vai usar potencial de treinamento e você vai o quê? Treinando e executando, treinando, executando, treinando, executando. Em alguns momentos vai dar certo, vai ser sucesso total, outros vão ser momentos de fracasso, mas não tem problema. Você está numa constante de executar o processo criativo. Então, uma outra questão é que alguns estudos mostram de você cercar de um ambiente que estimule o teu processo criativo. Então, às vezes, você quer um lugar... Esses dias mesmo eu fui na casa de uma pessoa, então, quase um mês. Gente, pense numa frente de uma casa toda com folhas, com flores, com árvore. Era um ambiente tão gostoso. Eu brinquei com ele e falei assim, aluga pra mim este lugar, eu preciso desse espaço para criar, eu preciso desse lugar para me inspirar. Então, lugares desses tipos, ou mesmo o seu próprio ambiente, você cria um ambiente, sabe, aconchegante, de uma forma simples, aquilo que você consiga fazer no teu ambiente. Com decorações, com símbolos que remetem coisas legais para você, que trazem significado para você. Isso tudo ajuda o potencial criativo, tá bom? Na hora que você está desenvolvendo, que você quer novas coisas para a tua vida, vai para este espaço, vai para este lugar, que é uma grande chance de ter sucesso também, tá bom? Então, pegue aí um local que você tenha motivação para fazer. Criar restrições. O que é criar restrições? É a dica 5 que eu vou dar para vocês. Todos nós, na hora que nós estamos resolvendo um problema, resolvendo uma situação da vida, a gente tende a cair no óbvio, naquilo que já deu certo, naquela resposta que todo mundo já recebeu e ok. Tente passar a refletir sobre como você pode responder de uma forma diferente, você sair do óbvio. Ou seja, quando você tiver tentado a responder no seu trabalho, com seus filhos, enfim, com as suas amizades, com um passeio, com uma viagem, daquela mesma forma que você sempre faz, dá uma parada e começa a fazer perguntas assim, o que eu posso fazer de diferente? Onde eu posso ousar aqui? Onde eu posso fazer algo que seja totalmente uma dinâmica diferente, uma proposta diferente? Isso vai fazer também toda a diferença para você exercitar o teu potencial criativo, criar restrições. Bom, um outro ponto, sonhar acordado, produzindo tédio. Como assim? Olha só. Hoje em dia nós estamos num mundo muito conturbado, um mundo com muitas informações. Para o processo criativo, é importante você se desligar um pouco dos apps, do Instagram, mas não sai do Instagram agora não, da tecnologia, de filmes, de tudo aquilo que vai fazer com que a tua mente seja canalizada para aquilo, para o que está sendo exposto, ou seja, para aquilo que já está pronto. Alguém já fez aquilo que você está assistindo, que você está admirando, entende? Então, desligar-se da tecnologia, desligar-se do mundo e ficar um pouco, literalmente, no tédio. Aquela hora você não vai ter nada para fazer, que você vai começar a ficar até assim, enjoado. Essa hora do tédio é uma hora importantíssima para você desenvolver um potencial criativo. Tem uma pesquisa que foi feita mostrando que pessoas que estavam submetidas ao tédio, elas tiveram um potencial de resposta criativa muito maior do que pessoas que estavam relaxadas, tranquilas ou mesmo meio que estressadas. Então, o que alguns estudos mostram? Que o tédio, ele abre uma porta para a pessoa começar a sonhar.
E quando a pessoa ela começa a sonhar, ela começa a criar. Então, gente, viva e abuse do tédio. Tem aquele tempo que você não faz literalmente nada. E a gente, assim, como nós estamos muito acelerados, a gente não quer perder tempo, a gente muitas vezes fica meio com receio de ter esse momento do tédio. Mas o momento do tédio pode ser extremamente útil para a tua vida. E de repente, aquela coisa que você está martelando na sua cabeça, que você tem que resolver, que você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa nova. Ó, no tédio, vem um insight, vem uma ideia maravilhosa para a sua vida. Bom, uma outra questão que é interessante, tô dando muita dica aqui, hein, gente? Muita informação. São 10 dicas que eu estou dando nessa live. É reconceituar o seu problema. Então, diante de uma situação estressante, você vai fazer uma trajetória de tudo que aconteceu. Porque a gente geralmente fica estressado com o produto final, não é? Por exemplo, esses dias mesmo eu tive um estresse muito grande com uma campanha, uma situação que aconteceu no Facebook e que me bloquearam e tal. Eu fiquei extremamente estressada e chateada. E aí o foco sempre era o quê? A dor. Ai, bloquearam, estão bloqueando a minha conta, estão mexendo na minha conta. Depois eu tive que fazer o quê? Eu tive que parar. Eu voltei no problema, fui olhando passo a passo, vi tudo aquilo que eu tinha cometido errado, tendeu o quê? A diminuir esse estresse. E eu comecei a falar assim, deixa eu pensar numa outra forma, deixa eu pensar numa outra alternativa. E assim as coisas foram sendo desenvolvidas. Então, você voltar no seu problema e interpretar o seu problema como uma forma criativa de solução, ou seja, treinar o que eu falei esses dias numa postagem, treinar a sua mente para ser uma mente de solução. E não de ficar lamuriando, fazendo lamúrias, questionamentos de dor e de angústia. A gente pode dar até um tempinho para isso. Eu falo que a gente tem um tempo do lixo. Que é a hora que você chora, que você esperneia, que você fica estressado, pode se dar esse tempo. Mas dá um prazo para ele. Depois vai tentar resolver aquilo que tem que ser resolvido de uma forma criativa. Olha só que interessante esse outro aqui. O outro é seja emocional. Então, é usar as emoções a seu favor para o potencial criativo. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que só quando você está bem, você está feliz, alegre, com entusiasmo, é que você vai criar algo novo. Nós temos hoje pesquisas que mostram que mesmo afetos ou emoções negativas podem ser altamente inspiradoras para a criação. Ou seja, aquele momento que você tá com raiva, que você tá chateado, que você tá decepcionado, sabe? Aquele momento do sentimento, da emoção negativa, você pode utilizar deste momento para fazer altas produções criativas. Gente, eu perdi a conta do meu 2019, em que eu passei por extremamente momentos de estresse, que literalmente de querer sair lágrima dos olhos de tanta raiva e ao mesmo tempo mente programada para a solução. Falei, o quê? Tô com raiva agora, tô chateada. Mas também eu vou fazer uma aula maravilhosa. Mas também eu vou fazer isso da melhor forma que eu posso. E aí vinham altas ideias. Eu falei, como assim, gente? Como isso realmente dá certo? Então, quando vier o afeto negativo, a emoção negativa, aproveite para criar. Você vai ter ideias maravilhosas, tá bom? Dá pra você abrir várias. Uma outra coisa que é mais de curiosidade pra vocês, que é bem interessante, é que já tem alguns estudos que mostram que algumas cores podem influenciar no nosso processo criativo. E uma das cores que mais influenciam positivamente para a nossa criação é o azul. Né? Então, se você tem coisas aí envolvidas com azul, o ambiente azul, o seu caderno azul, sei lá, onde que você quiser, mas o ambiente azul, a cor azul, ela vai trazer um estado de espírito mais calmo, mais tranquilo. Por isso que essa questão do mar traz aquele efeito relaxante. Olhar para o céu também tranquiliza. A cor tem um impacto muito forte na nossa vida, né? Então, se você quer aí um caderno criativo para 2020, compre um caderno de capa azul, quem sabe? Mas eu sei que a cor ela tem esse efeito de ajudar a dar uma ligação com a natureza,
com a nossa essência mesmo, com a conexão, sabe? Com aquilo que a gente veio dessa terra e mesmo, dessa jornada aí. E aí isso pode fazer um efeito muito tranquilizador e faz um sentimento de você estar bem. Então o azul é uma cor da tranquilidade. E para finalizarmos essa live, nós temos o 10º ponto, que ajuda bastante também no processo criativo, que é a meditação. De novo, eu aqui falando da meditação. Mas ela é extremamente importante. Ela quase dá a mão para aquele momento do tédio que eu falei. Só que a meditação, ela está focada, né? Tem várias técnicas de meditação. Você pode escolher aquela que te, vamos dizer, te inspira mais, te auxilia mais, te ajuda na respiração. Então, esse momento da meditação, da reflexão, de colocar-se dentro de si mesmo e tirar para fora, né? Exterminar aquilo que não tá dando certo, que não tá legal, que no seu dia não fez bem para você. Você tira algumas coisas e insere coisas novas. E dentro desse processo que você insere coisas novas, você pode estar inserindo um processo criativo. Então, por exemplo, um dia eu estou muito cansado, deu um monte de imprevisto no meu dia, eu vou voltar, eu vou respirar, vou fazer a técnica da respiração 336 que eu já expliquei para vocês. E eu vou tentar focar o quê? No que eu tenho agora. Eu tenho agora o quê? Eu tenho fôlego de vida, eu tenho comida, eu tenho a minha família, eu tenho um lugar para dormir, sabe? Quando você vai pensando, aí você vai jogando para fora tudo aquilo que não foi legal do seu dia. E de repente você começa a abrir portinhas na sua vida. Ah, eu tenho ponto de vista. Nossa, falando em comida, amanhã eu quero fazer isso diferente. Ah, no trabalho amanhã, hoje foi muito ruim. Mas amanhã, se eu pegar aquele programa do computador e fizer de uma forma diferente, eu acho que vai dar certo. Entende? Você tira aquelas coisas que não estão dando certo pra você, que não vão te ajudar a alimentar, e você começa a aliviar da dor, ser grato. E depois o processo de gratidão, você consegue inserir componentes para criar coisas novas. Então, meu convite aqui, né, para você é que o seu 2020 você consiga ser ousado, ousada, que você consiga criar coisas novas, se envolver com coisas novas. Seja criativo no seu casamento, seja criativo no seu namoro, seja criativo na sua vida do trabalho, dê o seu melhor no seu trabalho, seja criativo na cozinha, enfim, qualquer lugar que você esteja desempenhando uma função, tente pensar o seguinte: como eu posso fazer diferente? Como eu posso inovar no dia de hoje? E isso vai trazer o quê? Uma energia e uma força para você gigantesco. E se você tem medo de ser criativo e de apresentar seu processo de criação, não tem outra fórmula. A melhor fórmula de você executar a criação é você agir. Se você não agir, se você não der o primeiro passo, sempre quem vai estar ganhando vai ser o seu pensamento. Não vou conseguir, o que vão pensar de mim? Eu sou fraco demais, eu não sou criativo. Não é criativo? Eu duvido que nessa última semana que passou, você não teve uma ideia de coisa diferente, coisa criativa. Duvido! Duvido que você não teve. Mas o que às vezes diferencia a sua vida de outras? Porque outras pessoas estão aplicando esse processo criativo. E às vezes você não está com coragem suficiente de aplicar o seu conteúdo. Eu sempre falo isso e eu vou repetir aqui para vocês. Não prive as pessoas do que você tem. Os tesouros que estão dentro de você não são para ficarem escondidos. Você tem que mostrar, você tem que compartilhar, você precisa de mostrar para outras pessoas e outras pessoas se beneficiarem daquilo que você tem. Como eu comecei essa live, uma das coisas que mais me deixam tristes é de ver pessoas com potencial e de repente se esconderem que nem uma mostrinha e não apresentarem para o mundo aquilo que elas têm. E o que depender de mim, eu vou sempre te cutucar aqui para você ser aquela pessoa que mostra para o mundo aquilo que você tem. Porque nós somos únicos. Assim como a minha voz está saindo aqui neste momento e ela está aí, reverberando e vai ficar ecoando no universo para sempre. E ela é única. Você é único também em tudo que você fizer. Não é um clichê, é uma verdade.
Então, seja essa pessoa especial no meio em que você vive, dê o seu melhor criativo nesse ano de 2020. E como eu tenho sempre dito agora nesses últimos dias, tenha um ótimo ano, um ano nota 20, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima live, ok? Beijo, beijos, abraço para todo mundo e obrigado por vocês que ficaram aqui nessa live. Tchau, gente!